Olá, bom dia. O Conexão conversa com o secretário Fernando Marcato, que é secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. A gente vai falar sobre as obras do Hospital Regional aqui em Teófilo Otoni e também sobre obras nas rodovias da região. Secretário, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para a gente poder conversar. Bom, secretário, eu começo perguntando ao senhor como será aproveitado o atual prédio do Hospital Regional aqui em Teófilo Otoni, porque a gente sabe bem que ao longo dos anos, né, em que esteve parado, o prédio foi muito destruído, né, tinha furtos, materiais foram furtados, mármores, telhas, enfim. Eu queria saber do senhor o que vai ser reaproveitado e qual é o custo dessa outra parcela aí, ou seja, essa outra parte, né, da retomada das obras do Hospital Regional. Olha, essa pergunta é muito importante, porque a gente precisa lembrar que esse hospital foi abandonado em 2016 pelo então governo Fernando Pimentel, né? É um verdadeiro cemitério de obras, em função da crise fiscal completamente caótica em que o Estado foi colocado. E aí, então, a partir da gestão do governador Romeu Zema, a gente precisou fazer um processo de reconstrução, não só das obras paradas, mas de todo o Estado, né? E eu costumo dizer que é mais difícil você retomar uma obra parada do que você fazer uma obra do zero, começar do zero, porque a obra parada, ela, como você bem mencionou, ela é depredada, vandalizada, então eu preciso fazer projetos que são muito mais difíceis de aproveitar um pedaço que está pronto para recompor, né? Hoje tem 50% do hospital pronto, mais inteiro depredado. Então, a gente fez todo um esforço, primeiro, de tentar utilizar o contrato que existia. Em função da pandemia, os preços variaram absurdamente, também tinha problemas com órgãos de controle. Então, a gente tentou essa negociação durante um tempo e depois optamos por fazer um processo novo. Então, tivemos que fazer um levantamento meticuloso da situação real do hospital, levantar tudo o que tinha sido feito, que não tinha sido feito, fazer um novo projeto e aí fazer a licitação. Por isso que nós lançamos o edital recentemente, agora, né, nessa semana, para a gente conseguir retomar essa obra, como eu disse, 50% dela concluída, mas com um prejuízo aí do que foi destruído, da ordem de uns 40, 50 milhões de reais, que o Estado perdeu nessa história, em função de uma responsabilidade de ter parado uma obra, já que o Estado não tinha dinheiro, né? Então, foi uma coisa muito ruim que a gente está tentando consertar agora. Secretário, qual será o valor final aí da obra do Hospital Regional aqui em Teófilo Otoni? 130 milhões de reais. Mais precisamente, 129,7 milhões de reais, que é o valor que a obra está estimada, né? A gente está falando de 427 leitos, sendo 372 de internação, 30 para UTI adulta e 25 leitos de UTI neonatal, com possibilidade de extensão futura. Então, estamos falando aí de um custo de 130 milhões, praticamente, para concluir essa obra. Eu queria saber se eu poderia adiantar para a gente se há alguma previsão de início das obras. A gente sabe que o edital foi publicado na última sexta-feira, edital de licitação, né? E qual é o prazo máximo ou mínimo aí que o senhor pode estabelecer para início das obras e a conclusão? Então, a gente está falando 24 de junho foi publicado o edital, como o nosso governador mencionou, a gente vai ter obra no segundo semestre, né? Então, a gente está falando agora de prazo legal. Infelizmente, o Estado não tem condição de mexer nesses prazos, porque a lei nos obriga a respeitar um prazo. Então, a gente está falando de 24 de junho, 24 de julho, agosto, setembro, são 3 meses para fazer essa licitação, né? Isso que tem recurso, discussões, os licitantes vão pedir, enfim, precisam de prazo, e aí a gente espera que entre setembro e outubro essas obras estejam retomadas. Então, a gente, como o governador falou, esse ano a gente tem as obras no segundo semestre sendo retomadas. E aí são 24 meses para a conclusão das obras do hospital. Então, se a gente está falando de retomar a obra entre setembro e outubro de 2022, estamos falando de concluir isso em 2024.
Então, só para reafirmar aqui a informação, o hospital deve ficar pronto até 2024. É essa informação. Isso iniciando no segundo semestre deste ano. É isso, secretário? Esse é o prazo de conclusão das obras é esse. Enfim, infelizmente são os prazos legais e os prazos da engenharia que nos exigem esse prazo. A gente sabe que isso já atrasou muito, a população precisaria estar se beneficiando disso muito antes, mas o que esse governo tentou fazer, e acho que conseguiu, é realmente retomar uma obra parada por uma gestão que foi mal feita, né? Infelizmente, um cemitério de obra que foi deixado, e com responsabilidade o governador conseguiu achar o recurso, refazer o projeto e agora colocar o projeto para rodar. Bom, secretário, mudando um pouco de assunto, queria falar com o senhor sobre a situação das nossas rodovias aqui na nossa região. A gente sabe que o Estado tem um programa, né, de recuperação das rodovias, é o Provias, que também já está sendo implementado aqui nas rodovias estaduais da nossa região. Como que o Estado está fazendo para tentar reverter os danos causados, né, não somente pelas chuvas do final do ano, início desse ano também, que castigou bastante toda a nossa região aqui do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, e também sobre o descaso de outras gestões, né, o descaso do governo estadual diante das nossas rodovias, que ao longo dos anos foram deixadas de lado, foram abandonadas e somente agora estão sendo recuperadas. Queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Você falou muito bem. Eu costumo dizer que rodovia, ela é assim, você deixa de investir 1, 2 anos, você não nota o problema. Depois do terceiro, quarto ano, aí começa a aparecer os buracos e aí não acaba mais buraco. É buraco todo tempo, né? Então, quando um governador deixa de investir em rodovia, às vezes ele até entrega o mandato dele com a rodovia num estado razoável, mas as pessoas não sabem que ela já está no limite, e aí começa a pipocar, né? Virar de fato um monte vira um queijo, como se diz aí, um queijo suíço, né? Então, o que a gente fez? Hoje o estado tem 4 mil e poucos quilômetros em situação ruim, de uma malha de 26 mil quilômetros, né? O que a gente fez foi montar o maior programa de investimento em rodovias dos últimos 10 anos no estado. Pra você ter ideia, em 2014, o orçamento de manutenção de rodovia era de 700 milhões. O governo assumiu o orçamento de 200 milhões. Então, claramente, não estava investido, né? A gente, com recursos da Vale, mais recursos que a gente obteve junto ao BNDES, que eram recursos que estavam parados, o governo já tinha pago esses recursos. Olha que absurdo. Só que não tinha usado, estava pagando empréstimo, mas não estava usando, porque não tinha projeto, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou esses recursos e montou o Provias, que é o maior programa de investimento em rodovia na última década. São mais de 2 bilhões de reais. Para o Mucuri, a gente está falando em algo como 200 milhões, que é para recuperar as rodovias. Não é o ideal, a gente sabe que precisa de mais recursos, mas para esse ano já conseguimos equacionar os 2 bi, e a gente pretende, para os próximos anos, próximo ano, conseguir resolver, zerar o déficit. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a MG 409, né, estamos falando aí do entrocamento da BR-116 até Pavão, né, estamos falando aí que junto com a MG 105, Pavão Águas Formosas, né, um investimento total de 65 milhões de reais estão sendo investidos em Pavão Águas Formosas. O pessoal já começou a notar a diferença, felizmente, está sendo trocado todo o asfalto, sinalização nova. Ladainha Poté, Poté ali, que também é uma demanda grande, apesar de ser um trecho não tão extenso, mas também. Estamos falando da divisa da Bahia com o Teófilo Otoni, né? Mais de 71 milhões prevista para o segundo semestre. Estamos falando de Nanuque até a divisa, né? A gente tinha feito uma licitação, infelizmente o vencedor desistiu, porque o pessoal não pode esquecer que com essa coisa de aumento de gasolina, isso impacta diretamente em obra de rodovia, porque boa parte do custo está associado à gasolina e associado ao petróleo, que é o asfalto. Então, isso é um desafio que a gente está enfrentando. E a pavimentação de Joaíma, fronteira dos vales, que é uma coisa desejada há muito tempo também.
a gente deve dar ordem aí de início para meados do segundo semestre. Então, rodovias importantíssimas, estamos falando de mais de 200 milhões a serem investidos aí esse ano, para diminuir um pouco o sofrimento da população, porque a gente sabe que não está ideal, mas aos poucos aí o governador está colocando o Estado nos trilhos, né? O trem nos trilhos, e a gente espera resolver esses problemas muito em breve. Bom, secretário, para encerrar a nossa entrevista, nós temos um trecho urbano, né, aqui em Teófilo Otoni, onde corta a MG 418. O município de Teófilo Otoni diz que essa estrada, essa rodovia, é de responsabilidade estadual. Agora a gente quer saber do senhor, é de fato responsabilidade do Estado esse trecho dessa BR, dessa rodovia, né, MG 418, que corta aqui em Teófilo Otoni, e até como o senhor próprio disse agora há pouco, ela também parece um queijo suíço de tantos buracos que há nela. O município não tampa os buracos e joga a culpa no Estado. O que o senhor, como representante do Estado, tem a dizer para a gente sobre isso? Olha, eu vou confirmar para você especificamente. Muitas vezes você tem trechos que são municipalizados, e às vezes até o próprio município tá com radar, etc., está fazendo já a cobrança de multa. Eu posso te responder, infelizmente eu não tenho essa informação aqui exatamente, mas eu posso checar e passar para você poder responder aos seus ouvintes, com certeza. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Alain, obrigado aos nossos ouvintes, e espero que a gente possa, aos pouquinhos, ir resolvendo os problemas de infraestrutura no Estado, em especial no Mucuri. Este foi o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, aqui em entrevista com a gente.